Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Juliana, aqui do canal Conhecendo as Religiões, do curso Conhecendo as Religiões. Estou organizando aí o Pluralize-se para você participar de um aulão aí, para que você possa discutir mais a questão do pluralismo religioso. Eu sou doutora, mais especialista em Ciência da Religião pela PUC São Paulo e venho aqui conversar um pouquinho mais com vocês hoje sobre outra parte do livro do Berger, Os Múltiplos Altares da Modernidade, rumo a um paradigma da religião numa época pluralista. Peter Berger, editora Vozes. Muito bacana, a gente já falou dos primeiros capítulos, eu resumi, trouxe alguns pontinhos. Eu venho trazer rapidamente alguma coisa que ele fala no capítulo 3, que é sobre pluralismo e instituições religiosas. Então, o que é importante a gente entender aqui, né? Que ele está tentando trazer o quanto o pluralismo religioso está afetando a sociedade, não é? E ele não diz que o mundo fica secular, né, que a religião some, né? Pelo contrário, ele critica aqueles que acham que a religião vá desaparecer, não é? Ele percebe algumas mudanças desse fenômeno pluralista nas instituições religiosas, e é nesse capítulo que ele traz alguns pontos. A primeira coisa é considerar, para ele, né, o que é uma instituição? Primeira coisa, né? É um programa de comportamento que, quando adequadamente interiorizado, faz o indivíduo agir espontaneamente. Ou seja, a instituição ela vai dizer lá quais são as normas, quais são as regras, como agir, o símbolo que se faz, o que comer, o como vestir. Tudo isso é interiorizado pelo indivíduo. Né? E quando ele interioriza, ele repete. É a rotina, a rotinização, né? Como dizia lá, a rotinização do carisma, que o líder também passa e reafirma tudo isso através da instituição. O que acontece com o pluralismo religioso, quando essas instituições entram em contato, ele traz aí uma questão de que a objetividade da religião, da instituição religiosa, ela é subjetivada. Ou seja, né, a gente tem aí a escolha do indivíduo acontecendo, a gente tem uma abertura para o indivíduo ter essas escolhas, então, essa cadeia da memória, como ele chama também, a cadeia da memória, que é a religião que vai reafirmar essa memória, que vai reproduzir, né, tudo aquilo que a religião entende como importante, ela também acaba sendo mais flexível, porque a instituição ela vai perdendo a sua força, é a desinstitucionalização, né? E aí, a partir daí, isso afeta também a instituição, isso afeta a forma que o indivíduo vai se ligar àquela instituição. Tudo isso por conta da modernização, tudo isso por conta da globalização. Então, o contato com o pluralismo, né, e a liberdade religiosa intensificando esse pluralismo, leva aí a uma modernização, a uma globalização, a uma interação, né, entre grupos diferentes, né, como a gente já comentei com vocês, né, que as religiões estão em movimento, né, e a religião se torna diferenciada de outras instituições com as quais ela se entrelaçava na época pré-moderna. Então, ela se diferencia porque ela vai tomando esse aspecto mais moderno, né, intensificando essa tendência pluralista, esse aspecto mais moderno, ele se aplica através de algumas coisas que ele cita também aqui. Por exemplo, nas relações políticas, a diferenciação religião e Estado. Né? Quando a religião ela se separa do Estado, essa laicidade, ela traz uma mudança para a instituição religiosa, sem dúvida. Existe, a partir daí, uma abertura para a tolerância ecumênica e interreligiosa, a interação, né, entre essas religiões. O ecumenismo ele passa a ter mais espaço. O não monopolismo de uma religião, né, sobre as leis, sobre as normas de um país, por exemplo. Muda-se também a relação do clero e os leigos, como ele coloca aqui, né? Ou seja, o clero a gente entende que são aqueles que estão ligados a toda a tradição, a doutrina, eles estão na hierarquia um passo maior. E os leigos são aqueles que trabalham, que estão ali convivendo, estão trabalhando, fazem parte da estrutura, mas não têm o poder que o clero tem. A relação do clero e os leigos, né, ela passa a mudar porque o clero precisa desses leigos, né, precisa chamar esses leigos para participar. E essa relação aí com os leigos, ela aumenta, porque há necessidade de mais gente, de pessoas para participar, até para a religião chegar a mais pessoas, não é?
Outra coisa é a fé e a escolha individual, que muda. Então, o Berger ele coloca que existe uma certa mistura, né, do secular com o religioso, de alguma forma. Da forma que a fé e a escolha individual está presente aí. Então, de alguma forma, você encontra um pluralismo de diferentes opções religiosas, um pluralismo de vários discursos seculares e de discursos religiosos também. Diversas opções religiosas, diversos discursos seculares, não religiosos. Né? Então, ele fala, ele cita aí o Schutz, e que o indivíduo ele tem realidades múltiplas, né? Ou seja, tem aquela realidade que é a cotidiana, da vida cotidiana, que se faz tudo aquilo que está ligado lá mesmo ao cotidiano, então vivenciei, tá ali, tá, tudo mais. E tem aquela realidade do totalmente outro, daquilo que está além, né? Que o Rodolfo Otto já colocava. Tem a realidade da vida cotidiana e tem aquela realidade transcendente, aquela realidade que é vivenciada por aquele que está muito ligado àquela religião, né? Com as suas normas, com as suas regras, com o transcendente em si, que é muito mais forte. Então, espero que você tenha gostado. Essa é a parte 5, a parte 3, né? O capítulo 3 do livro. Espero que você tenha gostado. Coloque suas observações, vale muito a pena a leitura. Participe, comente, me siga também no Instagram. Um grande abraço, até mais, gente!